Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Fala Subpap. Esse podcast foi desenvolvido para os profissionais da atenção primária carioca. Nós iremos trazer temas relevantes para a discussão e para fortalecimento da nossa rede. Então, ouçam esse podcast, compartilhem, ele vai estar disponível nas plataformas Spotify e YouTube. E para sugestões e críticas, encaminhe um e-mail para falasubpav@gmail.com. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Subpav. Hoje nós vamos falar sobre a hepatite A. Eu sou uma mulher da pele branca, cabelo loiro, e eu tô vestindo um colete azul da prefeitura. Eu tô aqui hoje com 3 convidadas, a doutora Mônica Augustinho, que é médica de saúde pública, atua na coordenação da vigilância epidemiológica do município do Rio de Janeiro. Eu vou pedir para a doutora Mônica fazer sua autodescrição. Tá. Eu sou uma mulher, negra, de cabelo castanho, uso óculos e uso o colete da prefeitura. Eu tô com a enfermeira Érica Márcico, que ela é doutora em saúde coletiva, atua na coordenação de informação estratégica em vigilância em saúde no município do Rio de Janeiro, que é o CIEVES. Vou pedir para ela se autodescrever também. Sou uma mulher de pele branca, cabelo louro, estatura baixa e estou usando o colete azul da Prefeitura do Rio de Janeiro. E eu tô com a Gabriela Almeida, que é sanitarista e atua na divisão de vigilância em saúde da AP22 como unidade de resposta rápida. Pode se autodescrever. Lá eu sou uma mulher branca, de cabelo longo, castanho escuro e também estou vestindo o colete da Prefeitura azul. Bem, como eu disse no início, nós vamos falar sobre a hepatite A. E aí a Érica vai contar um pouquinho pra gente o porquê que a gente ainda fala de hepatite A e por que a gente trouxe esse tema para ser discutido no nosso episódio. Bom, a hepatite A ela é uma doença transmissível, com tendência a recorrências cíclicas em todo o mundo e maior incidência nos países de baixa, média renda, como, por exemplo, os países da África, Um estudo recente, que data de 2021, que foi publicado numa revista internacional de hepatologia, traz um dado importante, que foi um aumento de 14% no número de casos novos da doença em todo o mundo, no período de 1990 a 2019, embora o número de mortes da doença ele tenha diminuído em 64% aproximadamente nesse mesmo período. Então, no Brasil, a gente teve no período de 10 anos, de 2010 a 2020, um pouco mais de 39 mil casos confirmados da doença, notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação, o SINAM, com maior concentração desses casos nas regiões Norte e Nordeste, o que corrobora com essa relação entre incidência de casos e nas regiões mais pobres. No município do Rio de Janeiro, a gente, pegando os dados também do SINAM, desse sistema de informação, no período de 2012 a 2022, nós tivemos 2.273 casos confirmados da doença, com 11 óbitos e 179 surtos, Então, isso é um dado importante porque mostra o potencial da doença para a ocorrência de surtos, o que faz com que a hepatite A seja uma doença ainda de importância em saúde pública, pela possibilidade de surtos, principalmente vinculado às possíveis formas de transmissão da doença. É importante lembrar que é uma doença de notificação compulsória, Quando você traz aí os dados, significa que você está retirando de um sistema de informação que é muito importante que o profissional ele seja informado, que ele faça essa notificação para que a gente tenha esses dados, Os dados do município a gente encontra também lá no App Rio. Isso. Quem quiser acompanhar pode encontrar, mas é importante que os profissionais da atenção primária, que na sua grande maioria estão nos ouvindo, são profissionais que têm uma importância muito grande nesse ciclo epidemiológico, então é muito importante que eles realizem essa notificação. E quando a gente suspeita, Inclusive, ela ia falar depois sobre isso, sobre as notificações, a importância, Bom, a suspeita da hepatite A é bom, inicialmente, a gente está falando, de como ocorre a sua transmissão, A transmissão é feita por via fecal-oral,
né? E está relacionada diretamente às condições, né, de saneamento básico, higiene pessoal, qualidade da água, dos alimentos e das relações sexuais desprotegidas, tá? Que é a relação boca-ânus, né? Outra característica importante dentro desse período de transmissibilidade é que ele é muito longo, né? No caso da hepatite A. O período de incubação geralmente varia de 15 a 45 dias, em média 30 dias, e o de transmissibilidade leva de 15 dias antes do início da doença, até 15 dias antes do final da doença. Então, é um intervalo muito longo para essa transmissão, né? Daí a importância, né, de se fazer uma busca ativa dos contatos próximos, né, desse indivíduo que esteja com hepatite A. Em relação ao quadro clínico apresentado pelo paciente, né, após o contato com o vírus, ele pode desenvolver uma forma assintomática, ólico-sintomática ou sintomática. O início dos sintomas são sintomas inespecíficos, né? Seria febre, prostração, anorexia, náuseas, vômitos, né? Que evoluem dentro de alguns dias para um quadro de colúria e acolia, e seguido de icterícia. É exatamente nesse momento, quando surge a icterícia, é que se começa a desconfiar, né? A surgir a hipótese diagnóstica e que há a procura até o médico, quando inicia a icterícia. Bom, é importante também falar, né, que dentro da anamnese que o profissional que está atendendo tem que focar, seria exatamente nessas condições sanitárias desse paciente, de higiene desse paciente, para assim levantar a hipótese da hepatite A. Ok? E aí, a partir dessa hipótese, como a gente procede? Clínica, né? Da hipótese clínica e epidemiológica, nós temos que solicitar, confirmar a doença, para poder notificar a doença. E como é que a gente faz essa confirmação? Através da solicitação de exames sorológicos, que vai ser, né, o anti-AVE IgM e o anti-AVE IgG. Lembrando que o anti-AVE IgM é o que confirma a doença, porque indica uma doença aguda, atual. Enquanto o IgG é uma doença passada, como todos nós lembramos, que aparece sempre no final da convalescência da doença e permanece indefinidamente, indicando uma imunidade específica para a doença. Nos casos de pessoas que tenham recebido a vacina, eles também vão apresentar no seu exame sorológico o IgM anti-AVE. Ok? Tá certo. E aí, pensando na quebra da cadeia de transmissão, como um profissional ele deve fazer após a certeza desse diagnóstico? Então, a partir do diagnóstico, né, a gente tem que pensar em cumprir as etapas do ciclo de vigilância, né? Já que ela é uma doença transmissível, como a gente falou anteriormente, com potencial de ocorrência de surtos. Então, a partir da confirmação do diagnóstico, é essencial que o profissional da saúde, aí vale a pena a gente destacar que é qualquer profissional de saúde, não precisa ser o médico, ele deve fazer a notificação do caso à autoridade sanitária local do seu município. Né? Por quê? Porque a hepatite A, assim como as outras hepatites virais, elas compõem, né, a lista de doenças e agravos de notificação compulsória, que é uma lista nacional, né, que é divulgada pelo Ministério da Saúde, cuja última atualização data de 6 de fevereiro desse ano, e ela comporta todos os agravos e as doenças que têm importância para a saúde pública, ou seja, aquelas doenças e agravos que precisam ser monitorados, né? E a hepatite A, assim como as outras hepatites virais, ela está no rol dessas doenças de notificação que a gente chama de semanal, que é o fato de você ter o prazo de uma semana a partir do conhecimento do diagnóstico, né, da doença, do caso, e fazer a notificação. Agora, já os casos graves, né, que evoluem com gravidade, os surtos e os óbitos, eles devem ser notificados em até 24 horas, né? Exige uma rapidez nessa notificação. Agora, o que a gente quando a gente notifica, né? O que a gente notifica? Então, se a gente for pensar em definição de caso para vigilância epidemiológica, a gente vai considerar todo o indivíduo
que apresente um marcador sorológico, né, com o IgM reagente, como a doutora Mônica explicou, que é o que confirma laboratorialmente a doença. Então, esse é um dos casos que tem que ser notificado. Além do indivíduo que tenha sinais e sintomas compatíveis com a doença e que tenha um vínculo epidemiológico com alguém que teve a confirmação laboratorial. Isso a gente vê muito na questão de investigação dos surtos, né, essa questão do vínculo, ou aquele indivíduo que evoluiu para óbito e que na declaração de óbito houve a menção da hepatite A ou a menção de uma hepatite sem a etiologia definida, que após a investigação epidemiológica, né, foi confirmado a doença, né, laboratorialmente a hepatite A. Então, esses são os critérios, né, de notificação. E a partir da notificação é iniciada a investigação epidemiológica, que conta com o apoio da ficha de investigações de hepatites virais, que contém as informações que vão ser inseridas no SINAM. E além dessas informações, alimentar um sistema de informação nacional, né, que subsidia decisão e direcionamento de políticas públicas de saúde voltados para essa doença, a investigação epidemiológica vai permitir a identificação precoce da fonte de transmissão e impedir surtos, né? Impedir, ao mesmo tempo, com a investigação, a gente consegue levantar os contatos suscetíveis, ver se tem outros contatos sintomáticos, né, que tem um vínculo com esse caso. Então, as informações obtidas com a investigação epidemiológica são essenciais para detecção precoce e interrupção da cadeia de transmissão. Então, a partir da notificação, a gente consegue, né, concluir esse ciclo epidemiológico através dessas medidas. E se não for notificado? Então, a falta de notificação, não só da hepatite A, mas para qualquer agravo ou doença de notificação compulsória, ela está diretamente ligada à perda de oportunidade de ação, de vigilância e de intervenção para interromper a cadeia de transmissão. Então, a falta de notificação vai dificultar a identificação de uma possível fonte comum de transmissão, que pode ser uma água de consumo, alimentos contaminados, seja num domicílio, seja num estabelecimento, né, comercial. Então, toda a falta da notificação, ela está diretamente ligada à perda de oportunidade de identificação rápida de uma fonte de transmissão e, consequentemente, interfere nos dados que caracterizam a doença ali naquele território. Sim. E, doutora Mônica... E dificulta também a transmissão, né? Você não consegue parar a transmissão da doença, né? Sim. Se não houver a notificação, né? Interromper a cadeia. Ou seja, né? É muito importante que todo profissional ele fique atento, alerta, né? Que a notificação não é somente para informar, mas através da notificação é um disparador para que outras medidas sejam executadas ali, né, localmente, para o usuário que esteja, né, com a hepatite, e outras medidas de prevenção e controle da doença, né? Que os profissionais podem executar e devem executar nas suas unidades. Pode falar um pouquinho para a gente quais seriam essas medidas? Falar, né? A gente tem que destacar, né, a disponibilidade pelo Ministério da Saúde da nossa vacina contra a hepatite A, né, que é importantíssimo, que faz parte do calendário, né, básico de imunização da criança e recomendada pela rotina, né, aos 15 meses. Então, não podemos esquecer, né, de sempre estar pensando nessa vacina, né. E o segundo ponto para essas medidas de prevenção, né, que nós temos que orientar também, né, ao usuário, quando a gente atende o usuário, é sobre a higiene, né, sobre as condições sanitárias, sobre o tratamento da água, a qualidade da água, a manipulação da alimentação, como tem que ser feito, né, higiene pessoal. E no caso da transmissão, né, por relações sexuais, o que é recomendado seria, né, a higienização do corpo, antes e depois, né, do ato, né? Essas são as recomendações básicas que nós fazemos, ok? Tá certo, doutora. Obrigada. E aí, né,
pensando no que a Érica, que a doutora Érica comentou aqui com a gente, que a gente faz a notificação da hepatite, e que por muitas vezes esse caso não é isolado, né? Tem a presença do surto acometendo mais pessoas. Qual é a estratégia que a vigilância utiliza no município do Rio de Janeiro para a investigação dos surtos? Sim. Então, a partir de 2021, foi implantada, né, a unidade de resposta rápida nas 10 áreas de planejamento do município. Então, a URR, né, que é como conhecida a unidade de resposta rápida, ela é um braço técnico do CIEVES nessas APs para fortalecer a vigilância, alerta e a resposta oportuna aos eventos de saúde pública. Entendendo que o surto também é um evento de saúde pública, faz também papel da URR a investigação desses surtos. E aí, como é que a gente detecta e notifica um surto? Então, quando a gente fala de detecção de surto, né, a gente imagina como um surto como muitos casos envolvidos. Pode ser, sim, muitos casos envolvidos, mas quando a gente fala de hepatite a partir de 2 casos com vínculo, a gente já considera que há um surto ali. Então, lembrando também que pelo menos um caso, ele tem que ser diagnosticado laboratorialmente. Então, eles tendo um vínculo, a gente já considera um surto. E aí também o que a gente entende como vínculo, né? São pelo menos 2 pessoas expostas a uma fonte em comum, e como a Érica também já mencionou, pode ser uma água, por exemplo, água do bebedouro de uma academia, ou um alimento de um restaurante, ou até do próprio domicílio. E também se essas pessoas elas tiverem um contato próximo, que pode favorecer essa transmissão fecal-oral. E aí, a partir do momento, né, que a gente entende o que é um surto, a gente precisa identificar. E como é que é feita essa identificação? São através de rumores também, e aqui eu destaco também a importância do profissional de saúde estar atento ao que a população diz. Às vezes o que a população diz também lá no território pode ter conhecimento de um caso de hepatite A ou de um caso com uma clínica sugestiva de hepatite A. É uma informação importante para a gente investigar se tem casos vinculados ou não. E também até as redes sociais, por exemplo, né? Se a gente pega uma página ou um grupo que é da comunidade, que é do bairro, às vezes ele tem informações importantes também que dizem que está acontecendo no território e a gente pode ver se um rumor ele vai se concretizar num surto mesmo ou não. Outra forma de identificação também é através dos exames laboratoriais. Então, a partir do momento que a gente tem a ciência de um caso, né, já confirmado laboratorialmente para hepatite A gente investiga esse caso e busca saber se há casos vinculados. E aí a gente pode haver, né, pode acontecer a detecção desse surto. E também a própria unidade de saúde, seja de atenção primária, unidade hospitalar também, com a notificação, como já mencionado anteriormente, a partir da notificação de um caso, já pergunta no momento do diagnóstico, procura saber se há novos casos e ali também há a detecção e faz essa notificação. Então, assim, uma vez que a unidade, né, uma vez que o profissional identifica esse surto, ele deve iniciar a investigação e sempre manter também a comunicação com o serviço de vigilância e com a unidade de resposta rápida do território. E quais as informações que são importantes para investigar um surto? São informações bem importantes, né? Incluindo buscar também saber informações sobre a água ingerida pelos casos, se é uma água potável, se é água filtrada, se consome água, né, de algum estabelecimento específico, e aí também é importante perguntar qual é o local. Também saber sobre o hábito alimentar, se costuma comer fora, em algum restaurante, ou se pede por aplicativo. E aí, né, se positivo, procurar saber também o nome do estabelecimento e também saber sobre o contato sexual, já que tem essa possibilidade também de transmissão. Além disso também é importante, né, verificar se esses casos eles frequentam algum lugar, um trabalho, ou em caso de crianças, né, uma creche, uma escola ou academia também, para saber se há outros casos envolvidos nessa instituição. E também é importante saber a questão de deslocamento, se foi em alguma cidade ou alguma outra cidade, em hotéis, por exemplo, e buscar saber se há contatos ali, se há casos sintomáticos e providenciar uma coleta também para esse caso, né? E aí a gente tendo essas informações, tendo também a ficha de notificação, né, que a gente mencionou anteriormente, preenchida completamente, corretamente, a gente consegue ver pelo menos uma fonte provável, né, de exposição, né, de transmissão,
e a gente consegue também acionar a vigilância sanitária para que a gente tente frear essa transmissão, né? Para que não ocorra novos casos, que pode ser 2 casos, só para que os 2 casos não se transformem em 20, por exemplo. E também que esses casos eles não se agravem, podendo até ir a óbito. E você, Gabriela, como RR da AP22, já teve a oportunidade, podemos assim dizer, de investigar um surto de hepatite A? Sim, eu tô lá na 22 desde 2021 e, assim, todo ano pelo menos tem um caso, um surto, né, para investigar. E teve um momento também que a gente recebeu a informação de uma unidade hospitalar de um caso confirmado para hepatite A com menção de que tinham outros casos envolvidos. Então, a partir disso, a gente entrou em contato, realmente verificou que haviam 5 casos vinculados a esse caso, em o mesmo domicílio. Então, e a fonte em comum, né? Depois da investigação, a gente viu que era a água, que eles consumiam diretamente do poço. E, inclusive, esse domicílio era o único na rua que consumia dessa forma. Então, a partir disso, a gente sempre manteve contato também com a unidade de atenção primária daquele domicílio. A gente orientou a família para não utilizar mais a água do poço para consumo ou, né, que fervesse antes de consumir. E também orientamos quanto à questão de higiene pessoal para evitar essa transmissão direta de pessoa a pessoa. A unidade de atenção primária também é importante ressaltar que ela realizou as coletas de soro, né, nesses 5 casos que a gente identificou no domicílio. Inclusive, um foi detectável para hepatite A. E a gente fez a investigação, a Vigilância Sanitária do município, o Ivisa, foi comunicado também. A gente monitorou esse surto por 45 dias, né? 45 dias a partir da data do último sintomático. E aí a gente monitorou, não teve novos casos e encerramos o surto. Tá certo. A gente está caminhando para o final, né? Antes de terminar, eu queria agradecer a presença de vocês, agradecer a disponibilidade da vigilância. A gente sabe o quão importante, né, o papel da vigilância que realiza, e aí principalmente na atenção primária, porque a gente entende que a gente tem uma capilaridade importante no território, então possivelmente os casos chegarão por esse equipamento, né? Então a gente sabe o quanto a vigilância é importante, tem um papel importante nessa identificação. Eu vou deixar aberto para que, se vocês quiserem falar alguma coisa em relação à hepatite A ou sobre o trabalho de vocês, fiquem à vontade. Só acrescentar, né, e ratificando tudo isso que a gente falou, que por se tratar de uma doença transmissível, né, que as ações não terminam com o diagnóstico, né? Elas se iniciam com o diagnóstico, né? O diagnóstico é o startar de todo um processo de que a gente tem essa atuação, né, pensando em vigilância e saúde, de conter a transmissão e evitar possíveis surtos. Como a Gabriela mencionou, o caso que ela investigou só foi identificado porque a unidade hospitalar fez a notificação individual do caso que estava internado, né? Isso abriu portas para a identificação de mais casos e identificar a fonte de transmissão comum. Então, eu acho que esse é um momento aqui da gente, mais uma vez, enquanto vigilância, né, tá passando para a rede essa necessidade desse olhar mais sensível em relação à notificação, que não é um procedimento burocrático e nem administrativo, mas sim uma ação que qualquer profissional tem que ter esse compromisso, né, pensando em controle e prevenção, né, e medidas, pensando em saúde pública, né? Sim. É isso. Exatamente. Acho que também, só para reforçar, né, falar que os profissionais que estão atendendo, eles são de suma importância para detectar, na questão dos surtos, né, para detectar novos casos. Então, é importante que o profissional, no momento do diagnóstico também, sempre pergunte, tenha esse olhar de verificar se não há outros vinculados, né? Se for uma criança, perguntar como é que está a situação na escola, ou na creche, no trabalho, em questão de adultos também. Então, assim, os profissionais são os nossos olhos na ponta, né? Então, eles também têm um trabalho muito importante mesmo para a gente dar continuidade à investigação e pensar na saúde da população mesmo e evitar que aconteçam grandes surtos ou novos casos mesmo. Então, só
reforçando, né? É importante que os profissionais estejam em alerta, Isso. né? Principalmente para novos casos de hepatite A. É uma doença que acontece, né? Como colocado, sazonalmente, que tem uma alta transmissibilidade e que pode levar a óbito, né? Então, é muito importante que os profissionais entendam o seu papel nessa quebra da cadeia de transmissão para que a gente possa continuar ofertando uma melhor qualidade de vida para os nossos usuários. Certo? Obrigada a vocês. Obrigada a quem está ouvindo até agora. Até um próximo episódio.